que a paz de Jesus esteja connosco e hoje vamos refletir sobre uma orientação que parece muito simples, mas que exige profunda maturidade espiritual. Nunca fale daquilo que o coração não sente. Ao longo desta palestra, vamos explorar este princípio à luz do Espiritismo, com exemplos práticos, com reflexões morais, ensinamentos dos espíritos superiores e também a ligação com os ensinamentos de Jesus. A palavra é uma energia viva. Segundo o Espiritismo, cada frase que pronunciamos cria vibrações que influenciam o ambiente e o nosso próprio estado espiritual. A palavra como força espiritual. Então, falar sem sentir é desconectar o pensamento, emoção e ação. Falar com sinceridade é semear harmonia. Então, comuniquemo-nos com o coração, que é a chave da harmonia. Allan Kardec ensina no Evangelho segundo o Espiritismo que a intenção dá aos atos e às palavras o verdadeiro valor diante de Deus. Ou seja, não basta a palavra certa, é preciso o sentimento correto. A palavra sem verdade é forma sem alma. Ainda Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 919, ele colocou a questão aos espíritos superiores e pergunta: qual o meio mais eficaz para nos melhorarmos? E quem lhe respondeu? O nosso querido Santo Agostinho. Esse amor que tanto nos ensina. E então o que é que diz Santo Agostinho? Fazei o que eu fazia quando vivia na terra. Examinai a vossa consciência. E Santo Agostinho, diariamente, ele fazia a sua reflexão à noite. Será que eu fiz tudo o bem que eu podia ter feito? Será que eu disse o que devia ter afirmado? Então, foi assim que, dia após dia, ele se foi melhorando e fazendo a sua reforma íntima. Essa reforma íntima que nós também temos que fazer. É no íntimo, no coração, que começa a verdadeira transformação. Se não sentimos o que dizemos, a consciência acusa e mostra o caminho. A nossa consciência está sempre lá. Nós pensamos que às vezes a ludibriamos, mas não temos hipótese alguma. No movimento espírita, aprendemos que a palavra é uma energia viva. Ela cria, cura, consola ou às vezes, muitas vezes, fere. E por isso é que Emmanuel e André Luiz e tantos outros benfeitores espirituais nos alertam sempre para o cuidado com aquilo que expressamos. Muitas vezes somos tentados a dizer palavras de apaziguamento, elogios ou promessas apenas por educação, por hábito ou até para evitar conflitos. Mas quando a palavra não nasce do coração, ela perde a força e torna-se vazia. A sinceridade é um princípio moral elevado porque o que é verdadeiro tem poder de iluminar. E Jesus, o nosso mestre, ensinou. E ouvimos isso às vezes, a nossa irmã Leonor diz tantas vezes: seja o vosso falar sim, sim, não, não. Isto não significa dureza, mas a autenticidade com amor. No Espiritismo,
Aprendemos que a verdadeira reforma íntima, ela começa quando nos alinhamos por dentro e por fora, quando o que pensamos, sentimos e falamos vibram na mesma direção. Era o que fazia Santo Agostinho, mais uma vez, falando desse amor. Quando escolhemos falar aquilo que o coração sente, evitamos a hipocrisia, porque a hipocrisia aprisiona a alma, construímos relações mais honestas, porque as pessoas sentem a verdade, as pessoas sentem quando nós estamos a falar a verdade. E levamos a nossa própria vibração, pois cada palavra sincera é uma prece que se projeta no bem. Permitimos ainda que a espiritualidade superior trabalhe connosco, já que a verdade é uma porta sempre aberta para a luz. E é tão bom quando sentimos a espiritualidade perto de nós, intuindo-nos, indicando-nos o caminho. É uma questão de querermos experimentar. Por outro lado, quando falamos sem sentir, criamos confusão interior. A alma percebe a incoerência e isso gera desgaste, ansiedade e distância da nossa própria essência. A palavra que não tem raízes no coração é como uma flor artificial, bonita à vista, mas sem perfume e sem vida. Para contextualizar o que dissemos, apresentamos aqui uma pequena história, a história da flor e da palavra, que é uma pequena narrativa espiritual usada muitas vezes em palestras, em reflexões e até em mensagens motivadoras. A história da flor e da palavra, ela transmite a ideia de que a forma como falamos pode transformar o ambiente e tocar profundamente os outros, tal como uma flor transforma o lugar onde está. Então, explicando a história, começa assim. Conta-se que um mestre caminhava com o seu discípulo quando passou por um jardim simples, mas onde havia uma única flor muito bonita. O mestre parou, contemplou a flor com carinho e seguiu viagem. O discípulo, curioso, perguntou: Mestre, por que paraste diante daquela flor? E o mestre respondeu-lhe: porque tudo o que é belo merece ser reconhecido. Quando contemplamos a beleza, também a cultivamos dentro de nós. Continuaram a caminhar e mais à frente encontraram um homem irritado, um homem colérico, que falava de maneira agressiva com as pessoas na rua. O discípulo perguntou porque é que o mestre não se detinha para lhe dizer algo. E o mestre sorriu e respondeu: uma flor oferece perfume, cor e beleza, sem dizer uma única palavra. Uma palavra bendita, por sua vez, pode ser uma flor na vida de alguém. Mas quando o coração do outro está fechado, nem a mais bela flor pode ser percebida e nenhuma palavra terá efeito. E concluiu: por isso, meu filho, aprende. Aprendamos todos nós. Se a tua palavra não for uma flor, silencia. E se a flor do outro não florescer, oferece-lhe ainda assim a tua paz. Então, e agora vamos ver qual o significado moral da história. A flor representa a beleza interior, a serenidade, a bondade silenciosa. E a palavra representa aquilo que dizemos e transmitimos. Então, a história lembra que nem sempre falar resolve. Às vezes, o silêncio e a atitude têm mais impacto. A palavra deve ser bela como uma flor, suave, construtora, iluminadora. Quando alguém está num estado de irritação ou desarmonia,
não é o momento de plantar palavras, mas sim de manter a calma e oferecer compreensão. E nós somos todos responsáveis pelo perfume das nossas palavras que podem curar ou ferir. O Espiritismo ensina-nos que o verbo, a palavra, é instrumento de caridade. Não precisamos de dizer tudo o que pensamos, mas tudo o que dissermos deve vir da fonte pura da sinceridade, do respeito e do amor. Na nossa vida real temos alguns exemplos, no lar, na família, no trabalho, na convivência diária. Mais importante que a frase bonita é a palavra sentida. A sinceridade, quando nasce da bondade, é sempre caridade. Emmanuel, no livro Pão Nosso, ele diz: a palavra é porta de entrada para o bem ou para o mal que gerarmos. Por isso, falar sem sentir é abrir portas para o desequilíbrio, enquanto falar com sinceridade é harmonizar o ambiente onde estamos. Se não pudermos ainda sentir aquilo que gostaríamos de dizer, é melhor o silêncio, porque o silêncio também é paz, também é oração. E o silêncio como oração, como proteção espiritual. André Luiz lembra que o silêncio é muitas vezes a melhor resposta. Nem sempre temos o sentimento ideal para dizer algo. Nesses casos, o silêncio é um gesto de amor e prudência. Trazemos uma outra história espírita para ilustrar tudo isto que estamos aqui a falar. Então, a luz do lampião. Conta-se que numa pequena aldeia vivia um homem simples que tinha o hábito de caminhar ao entardecer, levando consigo um pequeno lampião aceso. Não era noite cerrada e muitos perguntavam: por que levas esse lampião se ainda há luz do dia? Ele sorria e respondia com tranquilidade: levo para não caminhar na escuridão das minhas próprias palavras. Intrigados, os vizinhos começaram a reparar que aquele lampião tinha que ter algo especial. Quando alguém se aproximava dele e falava com verdade, humildade e sinceridade, a chama do lampião tornava-se mais firme, mais clara, iluminando o caminho. Mas, por outro lado, quando alguém falava com falsidade, ironia, palavras vazias ou fingidas, a chama começava a tremeluzir, enfraquecendo, como se fosse ameaçada pelo vento invisível da mentira. Ora, certo dia, um homem perguntou-lhe: esse lampião é mágico? E ele respondeu: não, ele apenas reflete o que trazemos no coração. A palavra verdadeira alimenta a luz. A palavra que não nasce do coração rouba-lhe o brilho. Desde então, muitos passaram a compreender que cada palavra é uma chama, ou ilumina o caminho, ou lança sombras sobre a própria alma. Então, qual é a reflexão moral desta história? Ela ensina-nos que a luz do lampião simboliza a nossa vibração espiritual. A palavra sincera fortalece essa luz. A palavra falsa ou vazia enfraquece-nos interiormente. Segundo o Espiritismo, falamos com o coração antes de falar com a boca. Quando dizemos algo que não sentimos, criamos um conflito interno que apaga a nossa própria luz. Emmanuel ensina que a palavra é um instrumento criador. Por isso, aquilo que dizemos constrói ou desequilibra não só o ambiente, mas também o nosso mundo interior.
Então, qual é a ligação com o tema da palestra? Nunca fales daquilo que o coração não sente. É, na verdade, um convite a manter o nosso lampião aceso. Sempre que falamos com verdade, mesmo que com simplicidade, a chama mantém-se firme. Sempre que falamos apenas para agradar, evitar conflitos ou esconder sentimentos, a chama vacila. Então, a nossa reflexão final da palestra, falar apenas aquilo que o coração sente, é um exercício de verdade interior. É aprender a alinhar a palavra, pensamento e emoção. É dizer pouco, mas dizer com luz. É aprender a ser instrumento de paz. Que possamos então vigiar o pensamento, depurar os sentimentos e permitir que a boca apenas traduza a luz que existe dentro de nós. Que as nossas palavras sejam pontes e nunca muros, bálsamos e nunca feridas. Que Jesus nos inspire sempre a falar com o coração, para que cada frase, cada gesto, cada mensagem seja uma semente de luz no mundo. Então, Senhor Jesus, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, pelas lições recebidas e pelo amparo dos amigos espirituais. Que a Tua luz se faça em nós, que a nossa palavra seja sempre sincera, nascida da verdade do nosso coração. E ajuda-nos, Senhor, a vigiar o que falamos, a harmonizar o nosso sentir e a espalhar boas vibrações por onde passarmos. Que a Tua luz nos acompanhe hoje e sempre, e que assim seja. Cada palavra é uma chama, ou ilumina o caminho, ou escurece o coração. Temos que escolher a palavra que queremos proferir. Pela vossa atenção, muito obrigada. E que a paz de Jesus nos envolva sempre.